quero tratar aqui é o uso dos operadores lógicos, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o operador AND, tá? Que é o operador E, tá? Então, eu quero comparar, vou utilizar duas condições, tá joia? Então, nesse caso aqui, se o A é maior ou igual a B, e o C é maior ou igual a A. Então, o operador E, ele obriga, né, que todas as condições sejam verdadeiras, né, para ele executar então o bloco associado à verdade. Se uma for falsa, ele não executa, ele executa a parte do else. Tá? E no caso do operador OR, né, ele vai executar o bloco da verdade quando uma das condições, das várias condições, né, for aí verdadeira. Tá? Então, se eu tiver 10 condições, né, uma sendo verdadeira, ele entende que tudo é verdadeiro. Ok? E aí ele executa o bloco. Tá joia? Então, vamos fazer exemplos aqui com o AND e o OR, tá ok? Aqui tem depois um exemplo mais interessante para a gente trabalhar, tá? Aqui ele vai trabalhar ifs alinhados, tudo, tá? Mas tem um outro operador aqui que a gente usa também, tá? Mas vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ok? Eu vou criar agora aqui para o meu aula 2, eu vou criar então aqui um segundo exemplo. Olha lá, exemplo 2. Vou também trabalhar aí, né, a situação, tá, de aluno aprovado, aluno reprovado, ok? Mas dessa vez eu vou pedir para ele inserir a média, tá? E vou pedir para ele inserir a quantidade de faltas, tá ok? Então vamos lá, olha. Então eu vou ter aqui média, tá? Também a média ela vai ser aí um valor real, tá joia? Então float, tenho aí um input, ok? E tenho então, digite, né, sua média, ou a média da disciplina, tá joia? Logo embaixo eu vou pedir para ele digitar faltas, faltas via de regra, né? Para o aluno da FATEC ela é um número inteiro, tá ok? Ah, mas tem falta com número quebrado? Tem. Se o aluno faz técnico, né, na eletrônica industrial no período noturno, a falta ela pode ser quebrada. Tá? Então aí, neste caso, tá? Digite a quantidade de faltas. Ok? Bom, e aí nessa situação, tá? Como que nós vamos fazer aqui? Né? Eu vou verificar se duas condições, né, serão verdade, né, para tudo ser verdadeiro. Um exemplo bem simples aqui, olha, né, média maior igual a 6, tá ok? E, tá joia, a faltas, tá, maior igual, tá, a 75, tá ok? Então, vai ficar dessa maneira. Então, repare que nesse caso, o meu if, eu estou verificando duas condições, né, com variáveis diferentes. Tá? Eu quero verificar primeiro a média, depois a falta, mas as duas condições têm que ser verdadeiras para o meu aluno estar aprovado. Tá? Então, neste caso aqui, se as duas condições for verdadeira, beleza, o meu aluno está aprovado. O aluno está aprovado. Ok? Se não, tem um else, tá? Print, o aluno está reprovado. Tá joia? De um modo bem simples aqui, a utilização do operador AND. Tá? As duas condições precisam ser verdadeira para tudo ser verdade. Tá? Então, nesse caso, para o meu aluno estar aprovado. Se uma das condições for falsa, ele fica reprovado. Então, quer dizer que, na prática, se o aluno, né, frequentou todas as aulas, mas ficou com média 5, ele está reprovado. Se o aluno teve um 10, mas teve a frequência aí abaixo de 75, ele fica reprovado. Claro que na FATEC tem casos e casos aí, entra em condição especial de estudo, mas de um modo geral aqui, só para ilustrar o uso do operador lógico E, tá ok? Então vamos lá, vamos executar aqui o nosso exemplo, tá? Então digite a média da disciplina, então vamos imaginar que eu tenho um 8, tá? E eu tenho 80% então de frequência, ok? Então meu aluno está aprovado, tá?
E aí, olha, vamos supor que eu permaneça com 8, mas eu tive só 50%, né, de frequência. Então, meu aluno fica reprovado, tá? Então, qualquer uma das condições aqui que eu for testar, tá, ele vai ficar dessa maneira, tá? Ele vai ficar reprovado. Então, por mais que eu alterne aqui os valores, eu nem vou alternar, tá? Porque todo mundo já tem essa prática, já tem esse conhecimento já da lógica de programação. Então, esse é o operador E. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Vai ser o nosso exemplo 3, tá ok? O nosso exemplo 3, eu vou me basear para exemplificar aqui o uso do operador OU, né, com as notas da ETEC. Para quem já estudou na ETEC, sabe que, né, nem precisa ser somente ETEC, né, mas a escola, por exemplo, né, de ensino médio no estado, a nota ela, geralmente ela não é quantitativa e sim qualitativa. Então, no caso da ETEC, em especial, o aluno está aprovado se ele obtém o conceito MB, tá? Se ele mantém o conceito B, ou se ele. Opa! O B ou o R, tá joia? Então o aluno ele está aprovado se ele tem uma dessas três notas, tá? Ele fica reprovado se ele obtém o conceito I, tá joia? Nas escolas de ensino médio, quando não é de número, né? O que se usa? A, B, C, D e E. Tá? Onde o A, B, C, geralmente o aluno está aprovado, tá? O D e o E, o aluno está reprovado. Tá? Então, é esse exemplo, né, que eu quero fazer com o operador OU. Tá? Então, neste caso, eu vou pedir para o meu usuário digitar o conceito. O conceito, nesse caso, é letra. Tá? E aí, o que nós temos? Né? Na verdade, nós não temos aquela obrigatoriedade de se converter para número. Até nem tem sentido. Tá? Então, digite o conceito. Tá bom? Bom, e aí eu quero saber se o meu aluno está aprovado. Tá? Então, eu vou fazer um if conceito igual, tá? A MB. Tá? Lembrando que nesse caso o conceito ele é string. Então, daí a necessidade de comparar ele com as aspas, tá? Lembrando que o Python aceita tanto aspas dupla quanto aspas simples, mas desde que eu abra e feche da mesma maneira, tá? Eu tenho usado, né, e até deixei explicado na primeira aula, eu vou usar aspas dupla, até porque a gente já vem do Java dessa maneira, facilita aqui. Ou, tá? O meu conceito ele vai ser igual a B, tá? Ou o meu conceito vai ser igual a R. Lembrando que, né, o operador de igualdade aí é 2 iguais. E lá no final eu coloquei os 2 pontos. Tá? E aí sim, neste caso, tá, o aluno está aprovado. Ok? Se não, um else, tá? Um print novamente, o aluno está reprovado. Então, repare que para este, né, terceiro exemplo aqui, quando eu mando executar, tá? Então, repare que uma das condições só vai ser verdadeira. Tá? Então, se eu colocar aqui conceito B, tá? Aumentando um pouquinho aqui o zoom, olha, né, e dando um Enter, o que está acontecendo aqui? Olha, ele vai verificar cada uma dessas condições. Tá? Se a primeira condição for verdadeira, ele vai entrar. Tá? Se ela for falsa, ele testa a segunda. E é justamente o que aconteceu aqui. Olha, B, tá? O B é igual a MB? Não, falso. Vamos testar a segunda. B é igual a B? É. Tá? Beleza, então ele nem precisa testar o restante, né? Com o uso do operador OU. Tá ok? Claro que, dependendo de como eu monto, né? Ele vai testar. Mas ele aqui já encontrou verdadeiro, então ele vai executar aqui. Por mais que ele teste aqui B igual a R igual a falso, tá? Ele vai executar, então meu aluno está aprovado. Tá ok? Neste exemplo, olha, se eu trocar aqui para I e dar um exemplo, olha, dar um enter, né? Olha, ele vai falar que o meu aluno está reprovado. Mas, né? Eu tenho um outro problema. E se eu digitar aqui, né? Hoje, tá? Ou qualquer coisa diferente disso, ele fala que o meu aluno está reprovado. Então aqui cabe mais uma verificação, né? Eu tenho um elif,
conceito igual, né, a i, tá? E aí sim, neste caso, eu vou falar que o meu aluno está reprovado. Para qualquer caso diferente, então, eu vou digitar o seguinte: o conceito é ou está, né, inválido. Tá? Então, quando que o meu aluno está reprovado? Quando ele for tirar aí, né, quando ele obtém um i, tá ok? Então, executando aqui novamente, tá? Então, se eu colocar o i, então repare que ele dá lá o reprovado, tá? Mas se eu digitar qualquer coisa diferente dessas notas, né? Ah, olha lá, tá? Então o conceito aí é inválido, tá ok? Então, um exemplo aí, né, do uso dos operadores lógicos e ou, tá? Só para terminar, ainda sobre os operadores lógicos, um exemplo bastante, né, interessante, tá ok? No exemplo 4. Para esse exemplo 4, eu vou fazer aquela clássica verificação. Eu quero saber se um número está no intervalo. Tá? Então, por exemplo, aí, eu vou dar, né, eu quero saber se os números estão no intervalo entre 20 e 70. Tá? Então, neste caso aqui, olha, né, vamos colocar aqui, antes de mais nada, uma orientação do que eu estou fazendo. Tá? Então, o objetivo aqui, digite um número para verificar se está no intervalo entre 20 e 70. Tá joia? E aí sim eu vou colocar então aqui número, int, input, digite, tá, um número. Ok? Então, só para executar aqui o nosso programa, olha lá, então eu vou digitar um número qualquer aqui, então, por exemplo, 60. Tá? E aí, como que nós fazemos aqui? Né? Então, eu tenho um if, tá? Ao costume do parênteses do Java, né? Número maior ou igual a 20 e número, tá, menor ou igual, tá, a 70. Então, incluindo aí os extremos. E aí sim, um print, tá? O número, e aí eu vou colocar uma vírgula, variável número, está no intervalo entre 20 e 70. Tá joia? Um else, um print novamente, o número não está no intervalo. Tá joia? E aí vamos executar aqui. Tá ok? Então, vou digitar um número, então vamos imaginar aqui os 50. Então, logicamente, né, o número está no intervalo, né, e se aí, se eu colocar, por exemplo, 100, né, o número não está no intervalo. Tá? Bom, pessoal, é um exemplo simples, tá? Até aí sem novidades, mas como que eu posso fazer isso diferentemente, né, do que lá no Java? Tá? Eu posso fazer assim, olha, eu vou colocar aqui em comentário, né, de uma linha no Python, eu uso aqui, né, o hashtag, e aí eu vou colocar assim, olha, if 20 menor ou igual a número, menor ou igual a 70, ok? Vou até tirar daqui, para não causar confusão. Olha lá, esse tipo de condição, né, ela é comum na matemática, tá? Mas em linguagem de programação, a gente não faz isso, né? Ou melhor, né, as linguagens, né, até agora, ela não aceitava esse tipo de comparação, tá ok? O Python aceita, tá? Fazer isso daqui, olha. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar o 10 aqui, olha. Né? O 10 não está no intervalo, ok? Vamos colocar aqui, né, os 50, ok? O 50 está no intervalo. Então, repare que esse tipo de condição, tá, no Python isso é válido, tá? Eu posso montar,
Na verdade, a minha variável número, ela está sendo comparada com as duas, né? Com as duas variáveis. Ele está verificando um intervalo aqui, tá? Coisa que não existe, não exatamente dessa maneira, né? Que a gente está escrevendo com essa simplicidade no Java. Tá? Aqui é muito simples. Eu quero verificar se o número está no intervalo entre dois. Simples. Uso aí a ideia da matemática, tá ok?